Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que eu estou em curso. Cariocão 2022, sexta rodada, encerrada. E na parte de cima da tabela, continua os quatro ditos grandes do Rio de Janeiro. Porém, com alterações na posição. É sobre esta rodada, a sexta rodada, que o canal Resenha com Magalhães vem fazer a sua resenha, vem fazer o resumo do que foi a sexta rodada deste Cariocão 2022, que com muita alegria eu vejo e escuto o meu parceiraço Marcelo Barros, narrador Marcelo Barros, fazendo o seu trabalho pelo Cariocão 2022. Um abraço, meu parceiro, meu irmãozão Marcelo Barros, tamo junto, irmão. Marcelo Barros narrou o jogo do Flamengo contra o Volta Redonda. Um abraço, meu parceiro. Então vamos lá para a gente fazer o resumo do que foi esta sexta rodada. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esta sexta rodada do Cariocão 2022. Então vamos lá, cara. Bom, jogos foram no sábado e no domingo. 6 jogos. Tivemos Bangu e Resende empatando de 0-0. Esse resultado não foi muito bom nem para Bangu nem para Resende. Bangu está ali na 8ª colocação com 6 pontos. E o Resende está na 10ª colocação com 5 pontos. A vitória de um ou de outro, neste momento, é muito mais para sair da degola, né? Então, se o Resende ganha ou o Bangu ganha, daria um salto, até se aproximaria dos 4. Mas, o principal era se afastar da parte de baixo da tabela. Apesar de o time que está neste momento sendo rebaixado, está muito mal no campeonato. Então, olhando por um lado, não foi bom o empate de Bangu e Resende. Porém, como a galera que está embaixo também não ganhou, acabou que o 0-0, diante do que aconteceu na rodada, não foi tão ruim para os dois, né? Mas, lógico, se tivesse um vencedor, estaria muito mais tranquilo e sem perigo, eu acho, nenhum de rebaixamento. Tivemos Volta Redonda 0, Madureira 1. Voltaço perdendo em casa para o time do Madureira. O Madureira chega ali na 7ª colocação com 7 pontos. E o Volta Redonda mal. Volta Redonda tem o mesmo número de pontos do Nova Iguaçu, que hoje é o rebaixado, é o 12º. A diferença é que o saldo de gols do Nova Iguaçu é de -9 e o do Volta Redonda de -4. O Volta Redonda está dando sorte que o Nova Iguaçu está pior. Olha,
há muito tempo que eu não vejo o Volta Redonda fazer um campeonato carioca tão ruim. Tão ruim. Tá me surpreendendo o Volta Redonda. O Volta Redonda já tem 6 jogos, como todo mundo. Quer dizer, como todo mundo não, né? Na verdade, tem alguma coisa aqui de errado. Cadê? Quantos jogos? Aqui tá de errado, dizendo que eu... aqui. Tá certo. Porque Resende e Volta Redonda só tem 5 jogos. Mas mesmo assim, não tem nenhuma vitória Volta Redonda. Se estranhar. O Madureira tá ali com 7 pontos na 7ª colocação. Diante do cenário, acabou vencendo o time que está numa melhor fase, e é o Madureira. Tivemos Audax Rio, que é Angra agora, né? 2, Boa Vista 0. Região dos Lagos contra Costa Verde, né? 2-0 Audax. O Audax que tinha feito um jogo bem interessante na última rodada contra o Flamengo. Joga e ganha de 2-0. O Audax é justamente o time que está atrás dos 4 grandes que estão na zona de classificação. O problema é que a diferença é de 5 pontos. Esse é o campeonato carioca que parece, a princípio, que não teremos zebras entre os 4 primeiros. A impressão que está dando é que os 4 grandes vão chegar lá às finais. O que isso quer dizer? Que os pequenos do Rio ficaram mais fracos e os grandes mais fortes? A gente tem que fazer uma análise melhor. Mas nos outros campeonatos a gente tinha sempre um time menor do Rio de Janeiro ou 2 incomodando ali. Tem que se avaliar se são os pequenos que pioraram ou são os grandes que melhoraram. Principalmente, né, os grandes que nos campeonatos anteriores ficaram de fora daquelas finais. Mas o Audax é esse time que está ali na 5ª colocação, abaixo dos 4 grandes. Tivemos o Fluminense ganhando da Portuguesa de 1-0. Fluminense que o que se espera, na verdade, do Fluminense é o que ele está fazendo. Pode muitos contestar o jogo, o futebol, o estilo. Mas, irmão, o Fluminense disputou 2 clássicos, ganhou os 2 clássicos, é o líder do campeonato. Se acabasse hoje, era o campeão aí do primeiro turno, né? Porque o Campeonato Carioca é uma bagunça. Mas o Fluminense ganha da Portuguesa de 1-0, um placar curto, mas é o estilo do Abel. É o estilo do Abel. Se você pegar, o Fluminense tem 6 gols e tomou 2. É um saldo de 4. O Fluminense, só para lembrar, é o líder, está com 15 pontos. 5 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Fez 6 gols. 1 gol por rodada. Vamos ser bem sinceros? Pouco. Mas é o estilo do Abel. Faz poucos gols, mas também toma poucos gols. Tá ali. Na liderança, jogou contra a Portuguesa, que não vem fazendo um papel ruim, né? Tá ali com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Tá ali na 6ª colocação com 7 pontos. O mesmo número de pontos do Audax. O Fluminense tá fazendo a parte dele. Daqui a pouco, e daqui a 1 semana, 2 semanas, o Fluminense começa a disputar a Libertadores. O buraco é mais embaixo. Mas estamos falando de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca.
o melhor nesse momento no Campeonato Carioca é o Fluminense com 15 pontos. Tivemos o Flamengo jogando contra o Nova Iguaçu e goleando de 5-0. O Nova Iguaçu, que é o pior time do campeonato, é o time rebaixado hoje, com os piores números. Pegou um Flamengo da torcida Flamimimi, chata pra cacete, que reclama da porra toda. Essa Flamimimi que tem torcedores, canais de YouTube e alguns canais aí de TV, que são chatos pra cacete, devem estar reclamando também, porque o Flamengo só ganhou de 5 do Nova Iguaçu. Devem estar reclamando, porque eles encontram motivo para reclamar da porra toda. O Paulo Souza, na minha visão, está usando o Campeonato Carioca para encontrar o time. Bom, dessa vez ele não ele não testou, desculpa. Ele não testou, que quando ele está colocando alguns jogadores ali na zaga, ele está testando. Porque é amigo torcedor flamenguista. E principalmente você, torcedor da Flamimimi. Os zagueiros do Flamengo, hoje, os zagueiros do Flamengo, são Fabrício Bruno, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Noga. Esses 4 são os zagueiros do Flamengo. Mais o garoto da base, que é o Kleber, se não estiver enganado. Esses são os zagueiros do Flamengo. Não, Magalhães, o Flamengo tem Rodrigo Caio e Davi Luiz. Esquece o Rodrigo Caio. Esquece, irmão. Deleta, esquece. E o Davi Luiz é um grande zagueiro, ou foi um grande zagueiro? É. Mas pro Flamengo em si, o que ele está fazendo? Boa. No contexto, muito pouco. Você pode contar com o Davi Luiz para todos os jogos? Não. Ah, só vou contar para jogo importante. Porra, aí não, porque ele vai entrar sem ritmo de jogo. Então, na boa, sem mimimi, os zagueiros do Flamengo são Léo Pereira, Fabrício, Gustavo Henrique, Noga e Kleber. Esses são os 5 zagueiros do Flamengo. Nesse jogo ele colocou 3. Fabrício Bruno, que para mim vai ser titular, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Eu particularmente, pro jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro, eu colocaria essa zaga, porque é o zagueiro que ele tem. Ah, mas o Davi Luiz, se recuperar, pode jogar. Eu deixo o Davi Luiz no banco. Ele não vem jogando, porra! Só vai jogar no filé mignon? Negativo, irmão. Negativo. Então, pra mim, aí ele já bota o zagueiro. Por mais que a Flamimimi reclame, o Rodinei tá jogando. Tá fazendo a parte dele. Tá dando a intensidade que o Paulo Souza quer pelo lado direito, irmão. O Marinho tá começando a entender o que é o jogo, como é o esquema. O Gabigol tá dando assistência o tempo inteiro, também não pode sair do time. Tá começando a se entender com... Ou seja, foi um time nesse jogo que entendeu um pouco mais o esquema do Paulo Souza. Lógico, contando com toda a fragilidade do Nova Iguaçu. Mas fez a parte dele. O Flamengo ganhou. E agora está na vice-liderança com 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Está lá com saldo de 9. Fez 12 gols e tomou 3. E o Nova Iguaçu é o último colocado. E o último jogo foi o clássico, que foi lá no Maranhão. Vasco da Gama e Botafogo. Vi o jogo depois. Achei o Vasco da Gama melhor do que o Botafogo. O Vasco da Gama criou mais oportunidades. Achei o Vasco da Gama mais organizado. Mas o Botafogo, que saiu o seu treinador, está à procura de treinador, não sei nem se já contratou com treinador. E eu disse isso na pré-rodada. O Botafogo acabou ganhando de 1-0 no gol onde o VAR interviu ali. E o Botafogo, que perdeu o clássico Fluminense, ganhou o clássico
contra o Vasco da Gama. Isso mostra um certo equilíbrio lá na parte de cima. E clássico é sempre clássico. E nesse clássico era bem parelho, apesar do momento do Vasco ser um pouco melhor. Com isso, a classificação do Campeonato Carioca fica o seguinte. Na 12ª colocação, pior time do campeonato, Nova Iguaçu. Na 11ª colocação, também fazendo uma campanha horrorosa, o Volta Redonda, com 2 pontos. Aí 3 pontos a mais, o Resende, na 10ª colocação com 5 pontos. Na 9ª colocação, o Boa Vista com 6 pontos. O Bangu, na 8ª colocação, também com 6 pontos. O Madureira, na 7ª colocação, com 7 pontos. A Portuguesa, na 6ª colocação, com 7 pontos. E o Audax, na 5ª colocação, com 7 pontos. E os 4 classificados. Aí já abrindo 5 pontos de diferença, o 4º colocado, o Vasco da Gama, que outrora era líder, já não é mais o líder. Já é o 4º colocado, mas sem risco de perder a 4ª colocação. O Botafogo, que também já foi líder, com 13 pontos. E o Flamengo também com 13 pontos na 2ª colocação. Só que o Flamengo tem um saldo de 9 gols. E na liderança o Fluminense, que está com 15 pontos, 2 pontos a mais que Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama. Lembrando que o Fluminense já tem 2 clássicos e ganhou os 2. Os números aí dos 4, a defesa menos vazada é a do Fluminense. Porém, é o pior ataque. Dos 4, o Fluminense tem o pior ataque. Mas tem a defesa menos vazada. Abel Braga. O Flamengo tem o melhor ataque com 12 gols. Igual ao Vasco, que também tem 12 gols. Só que o Flamengo só sofreu 3 gols. E o Vasco da Gama sofreu 7 gols. Então o Flamengo acaba ficando ali com um saldo de 9. E o Botafogo, que tem um gol a menos que a dupla Flamengo e Vasco, está com 11 gols, sofreu 5, tem um saldo de 6. Então, os 4 grandes estão se distanciando da galera. A impressão que dá é que teremos uma semifinal entre os 4 grandes. O sonho da Federação Carioca de Futebol é essa, ter os 4 grandes disputando ali as semifinais. E aquele segundo turno, a princípio, seria a Taça Rio, nesse momento está entre Audax, Portuguesa, Madureira e Bangu, que acredito que essa vai ser a disputa ali para ver quem é que vai disputar. Eu acho que é a Taça Rio, se eu não estiver enganado. Então, meus amigos, esse foi o resumo do Cariocão 2022, 6ª rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!